Olá, pessoal! Bem-vindos a um vídeo único que faz uma análise completa do terrível acidente com a ponte Francis Scott Key Bridge em Baltimore, provocado pela colisão de um navio containeiro na madrugada do dia 26 de março de 24. Neste vídeo, abordaremos as questões ambientais, características específicas do navio, manobras possíveis para tentar evitar o ocorrido e, principalmente, fazer um paralelo se este fato ocorresse no Brasil, considerando uma ponte da década de 70, localizada numa área de grande tráfego marítimo, e outra que está iniciando as fases preliminares de construção. Será que no Brasil essas pontes iriam colapsar? Com esta análise completa, afastaremos todas as teorias da conspiração envolvendo o acidente e outras considerações incipientes sem embasamento técnico que vimos sendo divulgadas na internet. Deixe seu like, se inscreva no canal, contribuindo na produção de conteúdos interessantes. O navio Dali é um porta-container de 2015 com comprimento LOA 300 metros, largura boca 48 metros, com calado máximo de 15 metros e deslocamento DWT de 117 mil toneladas. Calado é a distância vertical da linha d'água com o fundo do navio, quilha. Quanto maior o calado, maior será o deslocamento, que, por conseguinte, mais difícil será para alterar o rumo, direção e reduzir a sua velocidade. O hélice do navio é de passo fixo direito. Logo, quando é colocada a máquina atrás, o navio gira para a boreste direita. O navio possui bow thruster, porém, acima de 3 nós, sua eficácia de deslocar a proa para a direita ou esquerda fica bastante prejudicada. Em 2016, o navio colidiu a polpa no terminal de container na Antuérpia, Bélgica. Enquanto estava no porto de San Antonio, no Chile, em junho de 2023, uma inspeção de controle do estado portuário revelou uma deficiência relacionada à máquina do navio. No entanto, o navio não foi detido e a deficiência foi corrigida pela inspeção de acompanhamento dos Estados Unidos 3 meses depois. A maré era de Sigísia, que é a maior amplitude de maré, resultando numa corrente maior comparada com a quadratura, lua crescente ou minguante, com a direção praticamente alinhada com o canal. No momento do impacto, faltava 1 hora para a baixa-mar, próxima do estofo de maré, maré morta, logo a intensidade da corrente já não estava tão intensa. A maré era de vazante a favor do movimento do navio, o que resulta em maior dificuldade para reduzir a velocidade e menor manobrabilidade do navio. Seria conveniente se fosse ao contrário, se a maré fosse de enchente. Devido à área vélica significativa do navio conteneiro, este sofre bastante influência do vento, e no caso em Lide, apesar de ser fraco, 6 nós nordeste, incide perpendicular através do navio, resultando em um abatimento máximo para a direita, justamente o que ocorreu. A profundidade do canal era na faixa de 17 metros e estava com calado de 12,2 metros. Segundo a literatura, a relação entre esses dois parâmetros é igual a 1,33, e no intervalo de 1,2 a 1,5 considera-se que os efeitos de águas rasas, shallow water effect, torna-se significante. Neste sentido, o navio terá uma maior resistência ao movimento e uma menor manobrabilidade, maior dificuldade para guinar. A visibilidade era boa, tanto que o acidente foi bem filmado de longe pelas câmeras. O Motor Vessel Dali desatracou a 0 hora e 30 minutos do Seagirt Marine Terminal com Prático, efetuou uma curva de 180 graus por bordo e estabilizou no rumo do canal, mantendo-se inicialmente na margem esquerda do canal, de forma a antecipar o abatimento para boreste causado pelas condições ambientais.
A velocidade no momento do apagão do navio estava por volta de 8,5 nós, 15 km por hora, provável devagar adiante no telégrafo de manobras. Se adotasse uma velocidade menor, maior seria o abatimento causado pelo meio ambiente. Analogamente, na regra da Ponte Rio-Niterói, dispõe que a velocidade máxima de passagem fica entre 7 e 8 nós. Às 1h24, o navio sofre um apagão. Ele deveria estar meia milha da ponte, 1 quilômetro. O navio começa a bater para a direita. Por volta de 1 minuto, a energia voltou e aparece uma consistente fumaça preta da chaminé, provável reacionamento das máquinas. Como o navio começa a guinar para a direita, conclui-se que ele estava com toda a força de máquina atrás, de forma a reduzir a velocidade do navio. Porém, pela característica do passo do hélice, o navio justamente guinou para o lado indesejado, colidindo em cheio no pilar direito da ponte, com 7,5 nós e causando a tragédia às 1h30 da manhã. Segundo os próximos da colisão, o navio inverte a rete de guinada para bombordo, provavelmente pela atuação da âncora de bombordo, que deve ter sido arriada antes da colisão. Pode ser vista a amarra dizendo para ré nos vídeos após a colisão. Infelizmente, as regras locais não são como no Rio de Janeiro, que obriga assistência de rebocador para passagem no vão central da Ponte Rio e Niterói. Caso o rebocador já estivesse amarrado no centro-popa, ele não só poderia ser utilizado para reduzir a velocidade do navio, como também guinar o navio para bombordo pelo método indireto, sendo teoricamente possível a passagem sem bater no pilar. Considerando apenas os elementos do navio com ele apagado, teria disponível as âncoras e o leme, com um gerador de emergência alimentando o pacote hidráulico da máquina do leme. Poderia dar todo o leme para bombordo, reduzindo o abatimento para boreste e largar a âncora de bombordo com o intuito de arrastar no fundo para reduzir a velocidade e guinar para bombordo.
No vídeo dá para ver a marra da âncora de bombordo dizendo para ré. Logo chegou a atuar da forma acima. Porém, não se sabe se a ordem dada pelo prático foi imediatamente cumprida ou houve um atraso pelo estresse e a falta de iluminação para visualizar os comandos mecânicos da âncora. Esta não depende de energia para alargar o ferro. A abordagem conservadora foi cumprida pelo binômio prático-comandante. Diante do caso fortuito, utilizaram a âncora e a máquina atrás para reduzir a intensidade do impacto, com grandes chances de não serem condenados no processo que irá apurar as responsabilidades. Era possível uma manobra radical que poderia evitar a tragédia, mas se ela fosse inevitável, o binômio prático-comandante seriam punidos exemplarmente. Não teria como provar em juízo que, adotando abordagem conservadora, o acidente era certo e essa alternativa era uma tentativa de alterar o ocorrido. Esta manobra consiste no momento que retornou energia, dá todo o leme a bombordo, acelerando a máquina para adiante, aumentando o fluxo no leme e a rate de guinada, e com o bow thruster todo para bombordo. Ao passar a proa pelo vão central, daria todo o leme para boreste para livrar a polpa do pilar da ponte. Poderia até encostar no pilar da direita da ponte, mas com muito menor energia por bater de lado ao invés de frente. Voltar no tempo como um videogame no conforto da nossa casa fica muito fácil. Analogamente a estes casos, Titanic. Se a manobra evasiva não fosse feita e batesse de frente no iceberg, ele não afundaria. Pouso forçado do avião no rio Hudson. O comandante Sully salvou todos seus passageiros com esta manobra inovadora, mas quase foi condenado. Se este adotasse a forma conservadora de pousar no aeroporto mais próximo, morreriam todos. Deixe seu comentário. Você faria abordagem conservadora ou a manobra radical se fosse comandante? Teria outra alternativa? Na ponte Rio-Niterói, passam pelo vão central navios de GNL, bomba ambulante, navios petroleiros e químicos que podem provocar grande impacto ambiental. A regra estabelece a obrigatoriedade do navio ser escoltado por rebocador, sendo um recurso adicional relevante em caso de emergência do navio. Pode-se observar que os pilares são bem robustos e possuem estruturas que os protegem. As cintas de proteção ou proteção de pilares. Elas são projetadas para absorver parte da energia do impacto e ajudar a manter a integridade estrutural da ponte, protegendo contra colisões de embarcações. Se ocorresse nessa ponte, esta não iria colapsar, não teríamos mortes e nem navios presos nos terminais. Além dos dispositivos de segurança, ela possui 2 vãos laterais que servem para a passagem de navios menores. Nos seus 50 anos, houve 2 colisões que não causaram avarias relevantes. A Ponte Salvador-Itaparica é um megaprojeto que está começando a sair do papel com a sondagem e análise do fundo do local dos pilares. Esta possui diversos documentos disponíveis, exceto um estudo de impacto ambiental no caso de acidente com navios que irão transitar por ela, como navios de GNL, petroleiros e químicos. Também não consta dos documentos quais foram os navios tipo que foram utilizados para a especificação da proteção dos pilares. Com o passar dos tempos, os navios aumentam seu tamanho e a estrutura portuária não acompanha este ritmo. O ideal seria empregar o maior navio existente na atualidade mundial, ao invés do presente no Brasil, e a velocidade de 7 a 8 nós para reduzir o abatimento causado pelo meio ambiente. Aparentemente, não existe a devida proteção nos pilares não navegáveis nas proximidades do terminal de container onde transitam os navios. Caso haja alguma pane, podem acertar tanto o vão da ponte como seus pilares sem reforço. Existem boatos que o projeto gostaria de limitar a velocidade do navio a 4,5 nós, de forma a reduzir o custo das estruturas, sem considerar que a grande maioria dos navios possuem marcha mínima bem acima disso.
Quer que faça passagem com máquinas paradas? Além do fato que a maré de Salvador é o triplo da do Rio de Janeiro e é normal os ventos alísios na faixa de 15 nós, cuja direção é perpendicular ao canal, gerando máximo abatimento. Pela imagem do projeto, a cinta de proteção envolve os pilares do vão central, ao invés de ser independente deste, como na ponte Rio-Niterói com seus 50 anos. Possivelmente, um acidente como em Baltimore, ponte de 47 anos, seria uma nova tragédia na Bahia, com a possibilidade alta de dano ambiental e o fechamento do tráfego de navios na Baía de Todos os Santos. Desaprendemos a fazer pontes? Situações de emergência não são fatos raros no meio marítimo. A maior parte dos incidentes não são de conhecimento público e são mitigados pela habilidade da praticagem. Alguém teve conhecimento do navio GNL que teve uma falha operacional, que por pouco não colidiu com a Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro? Em particular, a praticagem brasileira é um benchmark para outros países. Estes profissionais são os guardiões da segurança à navegação e a certeza de que as vias de acesso estarão sempre disponíveis.